bem-vindos ao Livrosofia, o podcast onde os livros conectam mentes e corações. Agora a gente vai iniciar o segundo episódio em que a gente aborda esse livro Reaja com o Dr. Bruno Colontoni. Mais uma vez, obrigada pela sua presença, Dr. Bruno. E falando também sobre o congresso de qualidade de vida, da medicina do estilo de vida que acontece aqui em Vitória. Eu peguei um trechinho do livro, o meu público está acostumado a pegar meus livros bem marcados, que é um indicativo de que eu li todo, mas gente, esse aqui eu li no Kindle, então esse aqui é o exemplar dele. Não se preocupem que ele está bem marcado lá no Kindle. E eu quero mostrar um quadro que o Dr. Bruno colocou aqui sobre o processo inflamatório e como isso, as causas, os fatores de risco, as consequências, ou seja, como a medicina do estilo de vida vê a doença, de certa forma, esse quadro ele espelha um pouco disso, né? E ele coloca a meta-inflamação, e aí coloca fatores de risco, hipertensão arterial, alterações do colesterol, marcadores inflamatórios alterados. Eu quero que você explique o que seriam esses marcadores inflamatórios, aumento da circunferência abdominal, gordura no fígado, alterações renais e apneia do sono. Causas proximais: nutrição ruim, sedentarismo, sono inadequado e predisposição a tóxicos, que no programa anterior ele falou isso, né? Que não são substâncias tóxicas, mas tóxicos. Causas mediais: relações sociais tóxicas, estresse, relação insalubre com a tecnologia, falta de acesso à alimentação saudável, problemas financeiros. Causas distais, ou seja, sem controle por parte do paciente e do médico. Questões socioculturais, políticas, econômicas e ambientais, falta de acesso a sistemas de saúde e alimentação inadequados. Então, observem que a doença é um fenômeno complexo, né, entra bem na linha, né, da complexidade, né, que falam de Edgar Morin e outros teóricos, e é muito mais complexo do que a gente imagina. Então, vamos começar aqui. O que seriam, dentro desses fatores de risco, os tais marcadores inflamatórios alterados? O que acontece, esse gráfico, ele nasce de um artigo de um professor chamado Egger, trabalha expert em obesidade, e ele traz assim a obesidade no século XXI, além do peso, olhando um pouco o estilo de vida, mostrando que as principais causas de adoecimento da humanidade, quando a gente fala de doenças crônicas não transmissíveis, e aí eu estou falando, por exemplo, de cânceres relacionados ao estilo de vida, doenças osteomusculares, doenças autoimunes, doenças neurológicas, doenças de saúde mental, enfim, um grupo enorme, doenças do aparelho reprodutivo, uma parte dos pacientes com infertilidade tem a ver com estilo de vida ruim, e aí ele coloca o desfecho da doença. Via de regra, todas as especialidades, quando elas vão investigar essas doenças crônicas, você acaba esbarrando em uma doença inflamatória. Então, por exemplo, na cardiologia, a gente teve um momento em que a gente falava, placa de aterosclerose, o povo chama de placa de gordura, porque tinha aquele imaginário de que a questão do colesterol era gordura depositada. Só que no começo do século XXI, a gente começou a entender que a aterosclerose não é placa de gordura que para como se estivesse parando numa caixa de gordura. Na verdade, é uma alteração inflamatória que causa dano na parede da artéria. E começa ali um processo inflamatório. Então, a gente esbarra na questão da doença inflamatória. Quando a gente fala de gordura no fígado, tem uma gordura no fígado. Não, é uma doença metabólica hepática que manifesta com um quadro inflamatório. E assim vai. As diversas síndromes demenciais, geralmente a gente vai esbarrar no quadro de inflamação e a gente fala assim, você tem um quadro de inflamação sistêmica de baixo grau. Pacientes não conseguem entender o que é isso. Falam, a inflamação começa no seu intestino. Então, você se alimenta de uma alimentação pró-inflamatória e aí tem muitos alimentos industrializados e alguns não industrializados que vão acionar mecanismos inflamatórios no seu corpo por meio de sinalização ali de um intestino permeável a toxinas. E aí, o corpo inteiro fica sinalizado com inflamação. A gente já tem alguns marcadores, alguns fatores de risco que a gente fala que estão relacionados. Então, seja você ter o marcador mais claro, mais sensível e talvez menos específico, como uma proteína C reativa, ou a gente pode buscar marcadores mais difíceis de analisar e que vão sinalizar que esse corpo está inflamado. Via de regra,
Numa avaliação clínica, você já consegue imaginar que esse paciente está inflamado. Então, se ele tem sinais clínicos no exame físico de resistência à insulina, aumento de circunferência abdominal, o aspecto da textura da pele, questões do humor, o hábito intestinal, você já consegue perceber ali naquele próprio paciente sinais de inflamação acontecendo. E aí, o gráfico ele fala que a doença tem a causa, esses fatores de risco, tem a causa da causa e a causa da causa da causa. E o artigo ele fala assim... a causa raiz, que a gente chama de causa raiz, sabe-se lá, né? É tão multifatorial que não tem uma única causa raiz. Se cavar lá no fundo vai encontrar mais causas, né? Porque, por exemplo, essa questão da temperatura, as questões ambientais. Primeiro, tem uma relação direta de aquecimento global e prevalência de obesidade. Em ambientes muito frios, invernos muito rigorosos, a prevalência de infarto aumenta. Então, você tem questões ambientais, algumas causadas pelo homem e outras não, que vão causar problemas. Questões econômicas que vão gerar alterações psicossociais sérias. Tem a questão dos determinantes sociais de saúde em zonas de insegurança alimentar e insegurança física, inclusive, quando a gente vai falar de violência e questões financeiras, é um fator de risco a mais para esse paciente infartar. Então, assim, aí vem uma questão econômica do tipo, você tem uma guerra do outro lado do mundo que vai alterar uma cadeia de consumo que impacta a empresa do meu paciente que vem aqui demitido, desesperado, com uma crise de ansiedade tão grande a ponto dele ter uma angina. Então, eu consegui ampliar um pouco o leque do entendimento. Essa questão da relação patológica insalubre com a tecnologia, o celular é o novo cigarro, né, da população. A gente tem um consumo... Quando a gente fala em exposição a tóxicos, e não só substâncias tóxicas, não só drogas ilícitas ou drogas lícitas, mas, por exemplo... consumo de informações tóxicas, né? A gente ser seletivo na informação que chega até nós. Eu tive uma paciente, a gente sabe que a eleição de 2022, estamos gravando em 25, foi extremamente polarizada no Brasil e foi uma loucura. E a próxima também ainda será, né? E aí eu tive uma paciente que ela estava tão emocionada que ela teve um desmaio, uma síncope na cabine de votação. Então, olha como... uma questão de consumo, de uma questão social que está acontecendo no país, gera um tipo de informação que para aquela paciente foi tóxica a ponto dela ter um desmaio na cabine de votação e parar no hospital e entrar na UTI. Então, a gente entender o tipo de informação que a gente consome, o que nos faz bem, o que não nos faz bem. Muito cuidado com os grupos de WhatsApp, né? Aquele monte de fake news que a gente recebe. E até verdades que a gente não precisa saber. Eu tenho feito essa reflexão. Eu vou poder alterar essa realidade? Está no meu poder? Então é melhor que eu não saiba. Muito pesada para mim. É melhor que eu não saiba. Tem até uma dica, tem um site, você não quer ficar completamente alienado, mas tem um site que chama sonoticiaboa.com.br que a gente precisa entender, porque a gente fica com a sensação de que estamos vivendo uma situação apocalíptica. No sentido até distorcido da palavra, porque o apocalipse tem um sentido positivo também. Mas assim, de que está tudo errado no mundo. Sim. E não é. Né? A Cati falou sobre isso e eu hoje, né, com essa visão um pouco mais ampliada, posso testemunhar de que do mesmo jeito que a gente tem pessoas trabalhando, né, por guerra, por distorção, por inimizades, por brigas, conflitos, a gente tem pessoas lutando pela vida, pela recuperação ambiental, né, pela melhoria das relações, pela evolução e impulsionamento da humanidade. E o exemplo disso são os convidados que a gente tem trazido aqui no Livrosofia, né? Só gente que contribui para o impulsionamento evolutivo da humanidade. Então, se você começa a ver, por exemplo, jornais como esse, existem vários. Esse é só um exemplo. Você vai ver a quantidade de coisas lindas, legais que estão acontecendo no mundo. Então, a gente precisa recuperar essa visão de que, olha, né, são forças que se equivalem. Eu trabalho com a área ambiental também, né, sou professora de Direito Ambiental, e a gente fala que o equilíbrio ecológico
é a correlação idêntica ou aproximada entre forças antagônicas. Então, a gente precisa ter relações de vida e de morte. A morte é fundamental para a manutenção do equilíbrio ecológico. E na sociedade, a gente vê isso. A gente compreende que a gente tem aprendido muito a questão da biomimética, né? As formas e processos da natureza, inspirando, enfim, até a tecnologia humana. Então, a gente precisa entender que existe uma necessidade dessa diversidade socioambiental, e a gente aprender com os processos naturais para entender que são necessárias, às vezes, relações de morte, são necessárias forças destrutivas até para que renasçam outras, né, forças decompositoras, mas, ao mesmo tempo, existem forças criadoras, né, forças impulsionadoras de vida, e esse equilíbrio é que é a chave de tudo. Então, a gente precisa buscar, né, esse tal equilíbrio ecológico, do mesmo jeito que a gente começa a perceber, eu acho que, pelo que eu estou percebendo, né, a medicina do estilo de vida vai nessa linha de observar que essa interdependência planetária que existe, ou seja, somos todos interdependentes, todos os processos são interdependentes. Então, do mesmo jeito que a gente tem os limites planetários, então, por exemplo, hoje a gente vê problemas com o ciclo da chuva, o aquecimento global, os ciclos de nitrogênio e fósforo, eles afetam completamente o equilíbrio planetário. A gente também tem a nossa vida, né, por exemplo, o empobrecimento do solo como algo que gera impacto direto nutricional. Então, poxa, o seu paciente lá falou, poxa, hoje eu só como, né, arroz, feijão, bife e salada, né? Mas se ele não comer o arroz, feijão, a salada orgânica ou um bife que é assim, produzido de uma forma sem hormônios e tudo mais, pode ser que ele tenha deficiência nutricional, pode ser que ele tenha intoxicação. Então, essa coisa do ambiente, né, interferir na nossa qualidade de vida realmente é algo. Então, a gente precisa ter essa noção, né? Somos todos interdependentes, dependentes do planeta, né, interdependentes entre si. Essas polarizações, essas dualidades, elas são falsas, né? São pseudo-dualidades. Porque quando a gente vai olhar fundo, vai investigando as causas, a gente é muito mais parecido, né? Muito mais humano, né? E muito mais parecido, inclusive, em relação às outras espécies do que a gente imagina. O projeto Genoma, por exemplo, mostrou que a gente é tão parecido, por exemplo, com os chimpanzés, né, e com outras espécies, diferença de, às vezes, né, 0,4%, né, pouquíssimos genes. Então, a gente fica brigando, lutando e supervalorizando as diferenças, quando, na verdade, a gente deveria estar buscando essas conexões. Exatamente. Né, essas conexões. E aqui, no Livrosofia, a gente faz um espaço, a gente busca, por meio dos livros, estabelecer essa ponte, essa conexão entre mentes e também entre corações, porque os afetos são importantes, né? Muito importantes. Voltando aqui para a nossa tabela, você fala, né, das questões socioculturais e colocou, por exemplo, a obesidade como uma dessas meta-inflamações aí, né, nesses processos macros que acontecem. Por outro lado, a gente tem a indústria do wellness, que nos vende aí uma série de coisas, inclusive provoca o endividamento das pessoas, né? Se a gente for parar para pensar, principalmente mulheres, mas homens também. Quantos % do seu orçamento doméstico é destinado à estética? Não falo de autocuidado com saúde, mas à estética, né? Então, assim, então existe essa pressão estética, essa pressão por uma padronização. Hoje, crianças muito pequenas já sabem o que é IMC, já calculam na internet o seu IMC, então a gente tem aí também transtornos alimentares crescendo, né, anorexia, bulimia, compulsões. Então, assim, é uma sociedade adoecida mentalmente que leva ao adoecimento do corpo. Como é que a medicina do estilo de vida encara esse processo relacionado, por exemplo, à estética, aos padrões de beleza, né, e à indústria do wellness que muitas vezes se mistura com a medicina? Existe uma forma da gente entender a obesidade, inclusive foi uma evolução grande nos últimos 40 anos, da gente entender a obesidade como uma doença crônica, né? Então, você tem ali, seja por fatores genéticos ou fatores de adaptação genética ao meio, que fazem com que essa pessoa seja uma pessoa poupadora crônica de energia e que acumula muita gordura, né? Que a gordura é um tecido de estoque de energia. E você tem uma disfunção numa parte do nosso cérebro muito primitiva, que a gente chama de hipotálamo, que tem o centro de regulação de temperatura, metabolismo, fome, saciedade, sede. E no hipotálamo você tem uma disfunção
e esse paciente tem uma tendência a ter menos saciedade, mais fome. E a gente não necessariamente come o que a gente quer, a gente come o que o nosso cérebro manda a gente comer. Às vezes, a gente precisa entender como o nosso cérebro vai funcionar para se antecipar. Mas, nesse contexto, a gente interpreta como uma disfunção hipotalâmica. E aí teve uma mudança de interpretação, tanto no critério diagnóstico de obesidade, quanto nas metas que você vai estabelecer para o paciente com obesidade, que ajudaram muito. Porque, originalmente, quando eu vou tratar a obesidade, imagina um paciente de 140 quilos que, pelo IMC, o peso ideal dele fosse 70 quilos. Eu estou falando de reduzir ele pela metade em tamanho. Essa jornada, ela ou é muito agressiva, ou ela gera muita frustração. E às vezes o paciente demorou 35, 40, 50 anos para chegar nesses 140 quilos, com todo esse entorno do processo adoecedor. E eu não sou contra a cirurgia bariátrica, mas eu vou dar o exemplo aqui, porque foi a nossa primeira intervenção mais agressiva contra a obesidade lá no começo do século XXI. E aí faço uma cirurgia bariátrica, às vezes super restritiva, e toda a compulsão vai ser redirecionada para outra coisa. E às vezes essa outra coisa não necessariamente é funcional na vida dele. Então a gente teve muito paciente com dependência química, muito paciente desenvolvendo comportamentos patológicos ou transtornos psiquiátricos, porque você tirou dele ali aquele hábito e aquele comportamento que, apesar de levar para a doença, para o quadro de obesidade grave, também tinha uma função de equilíbrio dentro do ecossistema dele. Uhum. E aí, a gente hoje busca metas mais modestas, levando esse paciente a platôs. E o que eu costumo dizer para os pacientes é que a minha jornada com ele não é uma jornada de uma foto, é de um filme. Então, a gente eventualmente vai projetar uma jornada de emagrecimento, mas essa jornada ela não precisa ser radical. Aliás, é melhor que ela não seja radical. E aí a gente vai estabelecendo metas e métricas mais modestas. Via de regra, o paciente com obesidade grau 1 e 2, você estabelecer uma primeira meta de 10% de redução do peso corporal, já traz uma melhora metabólica significativa. Se esse paciente estabelecer nesse primeiro platô, ele já vai ter uma melhora em relação ao anterior. E quando eu recebo um paciente com obesidade, eu tenho que entender primeiro qual foi o maior peso da vida. O que ele já fez para tratar a obesidade. Porque aí eu consigo entender, às vezes, que esse paciente chega para mim com 110 quilos, mas ele já teve 140. Então, ele já está num determinado platô que esse 110 já é muito melhor. E aí eu tenho que dimensionar as comorbidades que estão ali envolvidas. Porque, claro, que se ainda assim com 110 quilos ele desenvolveu um quadro de diabetes altamente descompensado, infartou, precisou ter uma intervenção mais grave, ou teve um câncer ali que está relacionado à obesidade, eu às vezes preciso fazer uma intervenção mais agressiva. Mas se ele está estável naquele platô, eventualmente a gente estabelecer novas intervenções e novas métricas e novas metas. E essas novas intervenções podem ser medicamentosas ou não, podem ser comportamentais. Mas o importante, quando a gente fala no livro de ter uma agenda, toda vez a gente faz uma proposição e a gente volta para reavaliar. A gente sabe onde a gente quer chegar, mas a gente não vai chegar de uma vez. A gente vai fatiando esse processo e vai dando passos de maneira que eu vou para onde a portinha está mais aberta e dou o passo e vou entendendo o momento do paciente. Eu gosto muito daquele livro O Poder do Hábito, que ele mostra que... Já abordamos ele aqui. Muito legal. E um bom hábito puxando outro bom hábito. Eu citei a primeira paciente, o primeiro exemplo do livro, que é chama Lisa Allen, eu citei nos 2 livros e cito ela em um monte de lugar, porque era uma mulher que tinha muitas questões multifatoriais, ela tinha questões econômicas, ela tinha questões afetivas, comportamentais e biológicas. E por meio de uma decisão, ela foi mudando uma coisa por vez, e anos depois, ela conseguiu resolver todas. E aí, quando elas foram estudar com aquelas ressonâncias funcionais, eles viram que aquelas áreas de impulsão e compulsão continuavam lá, mas ela tinha conseguido desenvolver novas áreas inibitórias que poderiam entrar numa regulação. Claro que nós
de novo, a gente interpretando a obesidade como uma doença crônica, a gente sabe que esse paciente vai ter uma propensão a ganho de peso o tempo todo, o biológico desse paciente vai tentar ser poupador de energia. E a gente vai, com esse entendimento, a gente consegue conduzir o paciente, aí sim, de uma maneira preventiva, para evitar o reganho de peso. Uhum. E assim, o que eu observo como principalmente nesse período, né, que eu estou vivendo de perimenopausa, em que eu tive um ganho de peso, e eu percebo que às vezes a medicina se coloca como gordofóbica, Sim. e discrimina e justifica por questões de saúde, enfim, quase que um assédio moral que se faz com o paciente que às vezes nem está obeso, está com um pequeno sobrepeso, uma coisa Sim. assim, né? Eu já passei por situações em que, enfim, de ser julgada, né, por médicos e tal, e esse olhar é difícil, é mais uma discriminação. Então, assim, quando a gente coloca fatores ambientais, como, né, se coloca nessas tabelas, por exemplo, eu acompanho, tenho lido sobre o tema, até porque nós vamos fazer um Livrosofia em seguida com uma psicóloga e depois uma psiquiatra sobre transtornos alimentares, e eu tive a oportunidade de ler o livro da Roxane Gray, que fala sobre fome. O livro chama Fome, e é a história de uma obesa mórbida, a história de vida dela, um livro que eu recomendo muito, mas é um livro denso, pesado, que ela começa a engordar a partir de um trauma, né? Ela é estuprada na adolescência e aí o corpo vira uma capa. Uhum. Se você for investigar, a boa parte das mulheres com sobrepeso e obesidade, elas têm um histórico de assédio sexual, assédio moral, tentativa de estupro, enfim, algum tipo de abuso, e em que ela acaba se protegendo, criando, literalmente. Então, há uma relação direta entre situações traumáticas e o corpo. E muitas vezes o médico, né, que não, enfim, não é da área de saúde mental, ele não sabe disso, ele não observa isso, ele tem um olhar ainda mais julgador sobre principalmente essa paciente. Agora eu vou falar das mulheres, porque são mais suscetíveis a esse tipo de trauma, embora homens também passem por essa situação, né? A medicina do estilo de vida está, né, antenada, está focada nessas situações. Como é que vocês têm pensado, ou se não têm pensado, podem pensar, fica a dica, nessa relação entre, né, o trauma e as consequências físicas, né, sobre o corpo? Demais. E o acolhimento desse paciente, né? Então, tudo começa com o acolhimento e o não julgamento. E é uma comunicação não violenta. Uma das ferramentas que a gente ensina na medicina do estilo de vida. Porque tem formas de você trazer essa informação e essa comunicação para você ajudar o paciente a ouvir aquela verdade e aquela questão. É importantíssimo você entender a história desse paciente, citando o exemplo da obesidade, a história do peso, como que nasceu, como foi a infância, como foi o peso na infância. No caso de mulheres, depois da primeira menstruação, como que se comportou o peso na adolescência, depois de uma gravidez, como que se comportou o peso da segunda gravidez, o que aconteceu na vida, para você conseguir entender em que momento que teve esse catch-up de balança, e a partir dali que você vai se aprofundar e tentar trazer um pouco mais a questão. E às vezes, dentro dos mecanismos de defesa do ego, o paciente tende no caso de um trauma desse tamanho, por exemplo, como estupro na adolescência, para isso surgir numa conversa, tem que ter muito acolhimento e confiança. Então, provavelmente ela vai falar num primeiro momento que foi na adolescência, que foi muito difícil, e ela não sabe muito bem por quê, e depois de tempo com vínculo, com tratamento. Também tem uma questão importante que é a gente não olhar a solução para a obesidade, e essa sua fala do trauma, ela traz esse olhar como unifatorial, porque quando eu reduzo o problema da obesidade, injeção de uma canetinha uma vez por semana, 2 vezes por semana, todo dia, enfim, qualquer delas, eu estou reduzindo o problema complexo, e não é essa a questão. Óbvio que eu preciso trabalhar, nenhum país de um ano para o outro conseguiu ainda, nos últimos 50 anos, reduzir a prevalência de obesidade na população.
mas a gente não consegue enfrentar isso. Então, dentro dos conflitos de interesse, eu tenho a indústria alimentícia, eu tenho várias indústrias que não têm a ver com a indústria da saúde, mas que projetam ali as questões desse paciente não ter. E aí, do outro lado, sim, tem a indústria do wellness, que vai tentar introduzir, e não só a indústria do wellness, a nossa cultura pasteurizada, que todo mundo tem que ser igual, na mesma caixinha, igualzinho, formado do mesmo jeito. Eu fui esses dias assistir, tá passando um show lá em São Paulo, uma peça de teatro maravilhosa, que é a história de Nara Leão, por Zezé Polessa, maravilhoso, Teatro Renaissance, recomendo, até o final do ano. E ela começa cantando uma música, assim, das pessoas todas iguais, na mesma caixinha, que se formam iguaizinhas, bonitinhas, e ela, Nara Leão, não estava naquela caixinha. E hoje, quando a gente olha o processo pedagógico, eu tenho um filho que vai fazer 14 anos e um que tem 10. Eu participei muito do processo dos meninos e entender as questões pedagógicas e os desafios pedagógicos e comparei muito como era eu que cresci nos anos 80. Então, assim, a gente vê que hoje você consegue entender um pouco melhor o funcionamento daquela criança e dar um suporte para ela. E eu acho que a gente na medicina do estilo de vida tem essa sensibilidade. De novo, não é um segmento separado, existe uma transversalidade por todas as especialidades médicas, e então dentro da nossa área de atuação, de nossa especialidade original, porque a área de atuação seria a medicina do estilo de vida, a gente precisa entender as peculiaridades daquele paciente, a necessidade, e isso exige tempo de vínculo. E não é só minutos de consulta, mas é quantidade de interações ao longo de meses a anos, para você poder ajudar. Tem um paciente que acompanha comigo há muito tempo, ele já teve necessidade de antihipertensivo, já melhorou o comportamento, e aí ele veio esses dias comigo, estava com a pressão muito alta. E teve um problema grave nos últimos 6 meses, a perda do pai, ganhou 15 quilos e a vida desarranjou. E eu pude conversar com ele e falar, eu te acompanho há 10 anos, eu sei o seu histórico, entendo como você funciona, nós vamos fazer essa intervenção, você faz desse jeito, volta daqui 2, 3 meses, vamos conversar. Mas sem julgar, entendo, né? Entendo como seu corpo funciona. Assim como a minha fisioterapeuta, quando vai fazer a drenagem a mim, fala, olha, já estou vendo que você passou por uma situação de estresse, porque nada faz eu reter tanto líquido, eu inchar tanto quanto o estresse, enfim, e aí ela me acorda, fala, não, então vamos intensificar a drenagem, vamos fazer mais esse processo, porque sei que você passou por situações, e é normal, né? A vida é cheia de imprevistos. Sabe uma coisa, né, que me gera muito dilema, sempre me gerou, e ainda não tem uma solução para isso, porque não existe solução fácil. Mas quando eu atendo um paciente que acorda de manhã, pega 2 horas de ônibus para poder chegar no trabalho, trabalha 8 horas, pega mais 1 hora de ônibus para poder ir para a faculdade, aí ele estuda, depois ele pega mais 1 hora de ônibus para voltar para casa, chega em casa meia-noite arrebentado, como que eu viro para esse paciente e falo, vai lá, faz atividade física, come não sei o que... Quer dizer, e aí você vai tentar entender os porquês que ele está com aquela vida daquele jeito. Aí você vai ver de onde ele vem, qual a expectativa dele, qual o sonho que plantaram no coração dele. É tão profundo que a gente tem que dar a mão para o paciente, caminhar do lado dele. Óbvio que lançando luz nos problemas, lançando luz nas oportunidades que a gente pode fazer. Então, não é porque tem essa 1 hora entre o trabalho e a faculdade que precisa meter o pé na jaca com toda a força do mundo. Será que aqui a gente não pode atuar de uma maneira? Como que a gente faz nas férias da faculdade? Será que não dá para você fazer academia pelo menos nas férias, nesse primeiro momento? E nos finais de semana fazer alguma coisa? E 1 hora você vai se formar. Então, assim, isso significa você manter esse paciente ativo na jornada de autocuidado, né? Mas é uma jornada que não pode gerar culpa nem peso. Ela tem que ser leve o suficiente para que você caminhe, mas ela tem que ser robusta e consistente o suficiente para poder te impulsionar. Então, é uma dose ali de... E é interessante o seu exemplo, que me fez pensar nisso, porque hoje a maior parte dos bons médicos estão saindo dos planos de saúde
Eu acredito que no serviço público, às vezes, você tem até melhores médicos, porque são a maioria concursados, né? E nos hospitais particulares, muitos têm contratado, enfim, recém-formados, muitas vezes sem residência, porque existe essa cultura de difamátória da educação no Brasil, e aí a gente tem esses jovens blogueirinhos falando que não precisa fazer curso superior, e isso está chegando na medicina. Eu estava conversando com minha filha que faz medicina, o namorado, e os amigos estavam lá em casa outro dia, e eles constatando que a maioria dos colegas deles não querem fazer residência, não querem, enfim, estudam o mínimo, fazem o básico, quando chegam no internato, fogem das experiências, e depois vão fazer um cursinho rápido de final de semana, uma pós-graduação, e se dizem, né? Então, assim, cuidado, eu quero deixar esse alerta. Cuidado quando você for um médico que diz que é pós-graduado em cardiologia, Exato. que é pós-graduado em nutrologia, porque, gente, médico tem que fazer residência. Eu vou falar isso sem medo. Hard skill. Médico tem que fazer residência, porque é na residência em que ele aprende a relação entre a teoria e a prática, é onde ele coloca a mão na intenso, onde ele coloca a mão na massa, e não tem como se fazer medicina online, não tem como se fazer medicina à distância, e os cursos de pós-graduação não propiciam isso. Então, outro dia eu queria procurar um hepatologista, e fui procurar, inclusive no plano de saúde, encontrei lá quando eu fui ver, ele não tinha feito residência em gastro, ele tinha feito uma pós-graduação em hepatologia. Não vai, né? Não vá. Que me desculpem esses médicos, eles que não me desculpem, não estou nem aí para eles. Preguiçosos, né? Que estão entrando nessa lei do menor esforço, e não tem como ser médico pela lei do menor esforço, não tem como ser bom profissional em área nenhuma com o menor esforço, né? Assim como não tem como você ser um bom advogado, que é a minha área, sem estagiar, sem aprender a fazer petição, jogando tudo no chat GPT, não tem como, né? Quem quer a lei do menor esforço tem que ser extirpado do mercado, porque não vai funcionar bem, né? É bom a gente colocar esses pingos nos is, não é isso, doutor? É isso aí, não. E você sabe que os meus maiores momentos de crescimento foram de madrugada, com grandes dilemas. Nossa, eu lembro de um específico de uma paciente que estava trombolizando um tromboembolismo pulmonar, tinha trazido... Eu estava na unidade coronariana da Unicamp, eu tinha trazido me arrepio de lembrar. Tinha trazido essa mulher, um pós-operatório de cirurgia gástrica, tinha trazido ela para poder trombolizar num ambiente mais seguro. Trombolia pulmonar, forma um coágulo no pulmão, estava tão grande que justificava eu dar um remédio que desfaz o coágulo, e a complicação disso é sangramento. E aí, essa mulher... Só que o trombolítico, a hora que você coloca o trombolítico... não tem como tirar do corpo. Então, eu estava do lado dela durante o processo ali, 1 hora mais ou menos de infusão, e eu sempre, durante a trombólise, ficava do lado do paciente, e aí essa mulher, preciso cuspir, de repente ela começou a vomitar sangue, uma quantidade gigantesca, e era, sei lá, 2 horas da manhã. E aí eu liguei pro banco de sangue, a moça do banco de sangue não me ajudou, a médica do banco de sangue não me ajudou, eu transfundi e tal, mas ela me ajudou a entender. E aí eu fui, de madrugada, 2 da manhã, desesperado, olhar qual era o antídoto e o que fazer. E quando a paciente ficou bem, tá tudo certo, só que assim, esse dilema, essa angústia, aquela vivência, ela é ímpar. Meus maiores momentos de crescimento eram os momentos de maior desconforto na residência. Era um plantão de madrugada, andando por aqueles corredores vazios da Unicamp, porque de madrugada ficava só ali as enfermarias, mas era ali que o crescimento acontecia. Então, realmente, esse processo de desenvolver a experiência da hard skill, de você estar lá, é fundamental. Fundamental. A minha filha está no internato, né, e graças a Deus nem cogita não fazer residência, e ela conta, né, às vezes chega arrasado. Outro dia ela estava na ginecologia obstetrícia, e aí chega uma jovem grávida, fruto de um estupro, e aí há toda uma equipe de assistência social que muitas vezes não deixa nem a grávida, né, a moça ver o bebê para não sentir essa culpa, mas aí passou 1 hora, ela começou a chorar, traz meu filho de volta, e aquele dilema ético, quer dizer, nunca se ela não tivesse essa experiência prática da vivência, ela numa sala de aula, passando slide, você não vive isso. Não vive isso. E mais,
Mas ela falou uma coisa que eu achei tão bonita esse final de semana. Ela falou assim, interessante que a gente fala muito do médico, né? O médico, mas eu vejo a importância das assistentes sociais e fisioterapeutas. Ela falou assim, eu acho muito injusto elas ganharem menos do que a gente, porque elas trabalham tão mais, equipe de enfermagem, de assistente social e fisioterapeuta, né? Ela que está lá na Santa Casa, ela falou, gente, se não fossem as assistentes sociais, eu fico de pés e mãos atados na maior parte do tempo, e os médicos sem as assistentes sociais. É muito injusto que elas ganhem menos do que a gente, porque às vezes elas são fundamentais. Aí a minha irmã, que é médica, já muito experiente, estava junto, ela falou assim, e eu que trabalhei na linha de frente da Covid por alguns poucos meses, que como ela é vascular, né, não era nem a coisa, mas ela quis trabalhar, ela ficou pensando em relação aos fisioterapeutas respiratórios. Ela falou, Deus. Eles salvaram muito mais gente. Vidas do que médicos. Muito mais. Eu que tive Covid grave, Sem se não dúvida. fosse, né, os exercícios de veneno, de respiração, tudo. Porque não tinha remédio ali. Não tinha remédio. Então, tinha assim, remédio. os fisioterapeutas salvaram muito. Então, as pessoas aplaudem os médicos, mas a gente precisa aplaudir esses profissionais. Então, a quebra dessa arrogância, dessa egolatria, que envolve também muitos profissionais, né, muitos médicos. Sim. A gente costuma brincar que advogados e juízes acham que são deuses e os médicos têm certeza, né? Então, essa arrogância que muitas vezes faz com que o médico não olhe de verdade para o paciente, não se conecte com ele, porque se coloca no patamar de superioridade, muitas vezes vem dessa falta de vivência, de experiência e de relação, de estabelecimento de conexões. E talvez também um pouco bastante de um escudo para não se expor. Eu falo que dentro do consultório a mágica acontece quando eu me vulnerabilizo. E aí só que eu preciso vencer uma barreira de estar tranquilo para me vulnerabilizar. Quando o contato com a dor envolve um escudo muito grande, não cria conexão. E às vezes a forma de eu estabelecer esse escudo é arrogância, né? Eu tive uma experiência muito marcante na minha vida, em 2017, quando meu filho mais novo teve um tumor cerebral. E foi, enfim, super impactante, dá um episódio só disso. Mas eu me analisei muito, assim, parei para olhar muito o que eu sentia na ocasião do diagnóstico, o que eu sentia na ocasião do tratamento, e depois a ansiedade do acompanhamento. Porque aí a cada 3 meses ressonância. E hoje, quando eu atendo muito pré-operatório de câncer, o paciente fala, doutor, eu acompanho com você há 10 anos, mas agora estou com câncer de mama. Mas aí eu trago a minha experiência, da minha vivência. Eu falo, eu sei o que você está vivendo. Não foi comigo, mas foi com meu filho. E foi assim. E aí, assim, a fala de eu mostrar pro paciente quais as ferramentas que eu usei para eu poder tentar ficar funcional nesse período, cria uma conexão que é ímpar. Agora, só existe essa conexão porque eu tenho tranquilidade de falar da minha vulnerabilidade. E um dos arquétipos que eu trato em terapia, a gente chama de Super Bruno, porque quem olha o meu Instagram acha que é um cara ferrado, que só acerta na vida, só acertou. Então, quando vai correr, vira maratonista, corre maratonas pelo mundo, aí vai fazendo não sei o que, e escreve, e trabalha, é empresário, tem as clínicas, YouTube, tal. A gente vai falar sobre ele Temos também, o canal no YouTube, é tudo assim. E é óbvio que no Instagram eu não vou ficar mostrando os meus defeitos, mas existe uma tranquilidade da minha parte de não saber, de entender que esse cara é só um pedaço e que tem um monte de outras coisas cheia de rugosidades, cheio de problemas dos quais eu me acolho e que me dão tranquilidade para eu chegar para o meu paciente e me conectar com ele. Nós tivemos um episódio logo no início com até a Ana Paula, que é sobre o livro da Brené Brown, Coragem Sem Perfeito. Acho que todo mundo tinha que ler esse livro, fica lá. Acho que é um dos primeiros, 4º ou 5º episódio. Ana Paula França, maravilhoso, vale muito a pena assistir, porque essa questão da vulnerabilidade é fundamental. E desde que eu fiz esse episódio, eu já tinha lido o livro, mas a maneira como a Ana Paula trouxe o livro me estimulou a trazer a minha vulnerabilidade aqui para o livro do fim. Então, eu já contei várias
coisas erradas que eu já fiz, já contei sonhos da minha... Eu tenho me exposto bastante e tenho estado bem tranquila quanto a isso, porque a gente é imperfeito mesmo. Eu, por exemplo, sou muito estabanada, aí eu conto, eu vou dar palestra, às vezes, outro dia fui a Brasília dar uma palestra e derrubei tudo, enfim, como eu transformei essa minha vulnerabilidade, essa minha fragilidade numa força que, enfim, potencializou até a palestra. Então, a gente precisa realmente olhar para as nossas vulnerabilidades. Mas já que você mencionou, você tem também um canal no YouTube. Sim. Fala um pouquinho, por que você decidiu fazer esse canal e o que canal conta? Vamos aproveitar para fazer aí o seu jabá. O meu jabá. O canal chama Meu Coração Saudável. Ele surgiu em 2016, então antes da medicina do estilo de vida, antes do Bruno Autor, e surgiu de uma vontade minha de me comunicar com os meus pacientes e com as pessoas. Quando era tudo mato, né? Então, eu tive não era comum médicos terem canal no YouTube em 2016, quando eu montei, e eu fazia os meus vídeos, e eu editava, e eu trazia ali informações. Em algum momento, eu percebi que, assim, óbvio que eu consegui acertar muito, e o crescimento do canal veio disso, porque eu entendia qual era a dúvida que o paciente tinha, e eu esclarecia a dúvida do meu paciente para os outros pacientes no canal. Então, tem muito de cardiologia e, com o tempo, a gente foi migrando, foi evoluindo para a forma como a gente olha hoje à luz da medicina do estilo de vida. Então, tem aulas e tem vídeos curtos e vídeos longos e tem lives sobre várias questões cardiológicas, né? E mais recentemente, as questões cardiológicas sob a óptica da minha área de atuação hoje em medicina. Mas ele surge dessa minha necessidade de me expressar. E em algum momento, eu comecei a perceber que a tônica do canal estava caindo muito bem, porque é muito comum a indústria do medo. Então, é muito comum você fazer vídeo e aí esses viralizam pondo medo no paciente. Pequenas alterações, pequenas coisas, mas às vezes você hipertrofia o tamanho do problema e você gera clique, gera visualização. E o meu canal era justamente o contrário. Era assim... tal alteração, o que é mais comum? Mais comum é você ficar bem, então calma, se for assim. Então, tem muito vídeo. Tem uma alteração muito comum na cardiologia de consultório, aquele teste ergométrico de esteira, que dá falso positivo para uma coisa chamada isquemia miocárdica. Quando o paciente digita o que é isquemia miocárdica no Google, sai lá que é entupimento da coronária e que pode virar ponto de safena, e desespera. E aí, o canal eu tenho uns 4, 5 vídeos sobre isso, porque vira e mexe eu faço remake, porque pega e ajuda muito, que é mostrar para o paciente que a maior parte dos casos positivos para isquemia miocárdica no teste ergométrico, em especial se o paciente não tem alto risco cardiovascular, são falsos positivos. Calma, o teu médico vai pedir um outro exame para complementar e a chance disso ficar tudo bem é grande. Então, não precisa desesperar, não vai infartar amanhã. Por causa disso. E assim, os vídeos de tranquilizar, os tranquilizadores são mais poderosos e mais vistos do que outros que você vai caracterizar. Bom. Então, você está aí brigando com os algoritmos, né? Porque, em geral, não é assim, né? Exatamente, mas... tem uma questão, por exemplo, que acontece, que eu já percebi, o paciente quando chega em mim via YouTube, ele fez uma jornada no YouTube de pesquisa em que ele sofreu, finalmente achei um médico aqui que me tranquilizasse. A gente tem muito para falar sobre tratamento clínico conservador em paciente com isquemia crônica, que é entupimento de coronária com angina estável, que não necessariamente precisa fazer cirurgia de ponte de safena ou angioplastia, e se ele cumpre alguns critérios, você faz um tratamento clínico conservador, põe ele numa reabilitação cardíaca, ele não precisa operar. E aí ele roda, cai, e aí ele fala, olha só. E aí ele vem, conecta e vem muito perguntar, às vezes depois no consultório ou na consulta online, se ele está nesses critérios, que se eu concordo ou não com o critério diagnóstico. Então ajuda muito nesse sentido. Mas sim, é contra o algoritmo, porque se você põe cuidado se você tiver tal sintoma, isso daí explode. Bum! O terror, o medo, as guerras, as brigas, enfim, o negativo parece que tem mais estímulo dessa formatação. Quer ver uma coisa que aconteceu muito recentemente, né?
essa questão que colocaram assim, a nova classificação de hipertensão arterial. Agora, 12/8, pressão alta. Eu vi. E aí, assim, gerou cliques. 90% dos meus pacientes me perguntaram, tá todo mundo desesperado. Só que quando você para ver qual que é a diretriz, na verdade é uma reclassificação para uma avaliação de risco cardiovascular, para orientar o paciente a mudar o estilo de vida. E caso o paciente tenha alto risco cardiovascular e não tenha um estilo de vida saudável, e a pressão ainda continua acima de 12/8, mas abaixo de 14/9, nesse paciente de alto risco, que você já tentou mudar o estilo de vida e não deu certo, nele você faz o tratamento precoce para hipertensão. Então, olha como a diretriz é cuidadosa e detalhada, mas a manchete explode de um jeito... Ou seja, se você é um paciente que não tem risco cardiovascular, que tem um estilo de vida saudável e tá no 12/8... Tá tudo certo. Tá tudo certo. Como sempre teve, né? Então, assim... Dourada, né? Enfim, antigamente a gente falava para vender jornal, né? Agora é para conseguir cliques, exatamente. Mas a gente está caminhando para o final, infelizmente, e eu queria então que você convidasse, né, a população aqui capixaba para participar do congresso e falasse como um médico que hoje quer conhecer um pouco mais sobre medicina e estilo de vida e de repente atuar nessa linha, como ele pode fazer, buscar a sociedade brasileira, como é que está essa questão da estruturação, né, dos princípios éticos, para que ele possa buscar e disseminar essa forma tão bonita de ver a medicina que resgata a relação médico-paciente, uma relação de confiança que vem se perdendo a cada dia. Nós temos o Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida, que é a instituição, é uma organização associativa, que é a representante da Aliança Global de Medicina do Estilo de Vida, é uma aliança de 36 países, signatários aí de uma declaração chamada Declaração de Doha, onde a gente traz uma proposta para o sistema de saúde do mundo e um caminho, vinculado a essa aliança global tem um board internacional que organiza uma prova, uma padronização de formação em medicina do estilo de vida, que essa certificação, nós teremos a prova hoje é terça-feira, quinta-feira, dia 23 de manhã, nós teremos aqui os médicos no Hotel do Congresso, estarão fazendo a prova para poder se certificar em medicina do estilo de vida. A gente tem toda uma jornada para quem quer se associar ao colégio, desde o associado até ele se tornar certificado. E o que eu posso falar para o Então, colega... não é uma pós-graduação ou um curso de final de semana? Não é uma pós-graduação. Inclusive, existem pós-graduações, mas elas não certificam junto ao colégio. É uma formação, um aprendizado, e aí você faz a prova como se fosse a prova de título de qualquer especialidade. E aí, a gente traz para esse colega e fala que talvez eu teria ir para o profissional médico, profissional de saúde, é que se ele quer encontrar propósito em se conectar com o paciente de um jeito diferente, se ele quer entender o processo saúde e doença de um jeito diferente, se ele quer corresponder à expectativa do paciente dele, que é como ter um projeto de saúde, construir saúde e não só sair fazendo rastreamento de doença e tratando doença. A medicina do estilo de vida é o lugar onde ele vai encontrar uma comunidade de profissionais que se ajudam. Nós hoje temos uma mentoria científica para quem quer trabalhar na parte de publicações. Nós estamos fomentando a abertura de serviços de medicina do estilo de vida no SUS, nos diversos lugares onde os nossos certificados estão. Fundamental para tornar acessível. Acessível, né? e relevante. E nós temos uma comissão de equidade para poder ajudar essas pessoas a implementarem isso no SUS. Nós temos ambulatórios nas principais universidades. Lá em São Paulo, nós temos 3 ambulatórios na Universidade de São Paulo, no Hospital das Clínicas, um na Unifesp. Nós temos serviço na Santa Casa de São Paulo. Então, em várias universidades... já um compliance, né, estruturado para prevenir conflito de interesses e evitar esses desvios éticos que aconteceu, por exemplo, com a medicina integrativa? Dentro do colégio, nós temos um compliance de patrocínio, que a gente não aceita qualquer patrocínio, justamente para poder prevenir a intervenção de interesse de outrem para indústria, né? Seja qual indústria for, que vai querer opinar
no resultado. Nós temos o compliance que é do colégio, nós temos o compliance da diretoria, nós temos o compliance do palestrante e compliance dos coordenadores. Todos eles assinam um termo de compromisso e isso é muito bem regulado e auditado para que a gente possa garantir ali uma autonomia de pensamento, uma autonomia científica e ajudar o colégio a prosperar, garantir uma jornada para a medicina do estilo de vida do Brasil e também acolher o colega que quer um ambiente oxigenado. Para poder pensar um pouquinho como que é o processo da prática dele, e ali ele vai encontrar muito propósito e muito resultado. E eu acho que espaço para inovar também, né? Para pensar, para inovar, porque, enfim, quando a gente tem um ambiente muito rígido, né, restrito, a gente não consegue inovar. Eu achei isso fantástico, porque, né, eu também sou da área de compliance, já dei consultoria para a área médica durante um tempo, e eu acho isso fundamental, porque hoje, como paciente, eu tenho muita dificuldade de confiar no médico. Eu raramente sei se aquilo que ele está me dizendo para fazer, aquele suplemento que ele está me prescrevendo, aquele medicamento, ele está fazendo para o meu bem-estar, né, para meu tratamento, melhorar a minha qualidade de vida, ou ele está fazendo para ganhar um percentual do laboratório, uma viagem internacional, né, enfim, uma venda casada com um determinado laboratório. Né? Outro dia eu levei minha filha adolescente para fazer um exame ginecológico simples, e a médica quis fazer uma vida casada de um exame de R$900 para um exame que deveria ser, assim, um preventivo básico, né? Então, assim, é complicadíssimo hoje em dia você confiar no médico. E o compliance, como uma ferramenta, né, de controle da integridade, da ética, de prevenção desse tipo de conflito de interesses, é uma ferramenta fundamental para a gente resgatar essas relações éticas. Então, porque vocês estão no início de uma trajetória, já começando com essas bases, faz com que a gente se sinta mais, né, confiante nesse processo, assim, né? Então, parabéns, doutor Bruno. Obrigado. Foi um prazer enorme Prazer foi meu. O senhor legal. Aqui, adorei. Acho que todos vocês devem ter gostado, são informações úteis. Quem é da área de saúde ou interessado, pode comparecer, né, ao congresso. Fala aí pra gente local, data, congresso horário. No Hotel Comfort Inn. As inscrições ficam abertas até a abertura do congresso. Você pode acessar pelo Google, digitar lá Congresso Medicina do Estilo de Vida Vitória, vai aparecer o nosso congresso. Hotel Já Comfort Inn, a 8ª edição, a nossa né? 8ª edição, vai ser... Na quinta-feira tem as atividades pré-congresso, nós temos workshops pré-congresso. Quinta-noite, cerimônia de abertura. Sexta e sábado, o dia inteiro de atividades científicas. Muito legal. E tem atividades esportivas também, né? Também, eu vi na programação, de manhã, né? antes das atividades científicas, a gente tem atividades esportivas. Aproveitando, né, esse espaço cidade, lindo da nossa cidade, que, modéstia à parte, na verdade, isso é dado, né? Está sempre entre as 5 melhores em termos de capitais, em termos de qualidade de vida. A gente tem essa orla, os esportes náuticos e tal. Então, quem mora em Vitória é, de certa forma, privilegiado, porque pode, né, usar desses espaços naturais. Mais uma vez, muito obrigada, doutor Bruno. Né, acompanhe a gente nas redes sociais, no YouTube, no Spotify, e até o próximo Livrosofia.